Olá pessoal, hoje a nossa aula será sobre restingas ou formações pioneiras, especialmente as restingas do Rio Grande do Sul, mas com alguns aspectos sobre as restingas em geral. As restingas ou formações pioneiras fazem parte essencialmente do bioma Mata Atlântica, mas com algumas ocorrências também no bioma Pampa e no bioma Amazônico. As restingas geralmente estão associadas a ambientes litorâneos, mas com ocorrência também mais interiorizada, certo? E o bioma Mata Atlântica, então, é um bioma brasileiro, essencialmente brasileiro, mas com ocorrência também na província de Misiones, na Argentina. De acordo com o mapa de biomas do Brasil, então, o bioma Mata Atlântica se estende desde os estados do Nordeste até o Rio Grande do Sul, com uma área bastante ampla, sempre associada à influência atlântica. É um dos grandes hotspots mundiais de biodiversidade, considerados então por Myers et al. Como um dos principais centros de riqueza de biodiversidade e de áreas reduzidas de remanescentes das formações vegetais e ecossistemas naturais no contexto mundial. Então, a Mata Atlântica apresenta uma grande riqueza de ecossistemas, sendo um mosaico então de formações vegetais, diversas formações florestais e ainda incluindo restingas, campos, manguezais, banhados, marismas e florestas. As formações vegetais ocorrentes no bioma Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, de acordo com a classificação oficial da vegetação do Brasil, o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, são a floresta ombrófila densa, ou floresta pluvial da encosta atlântica, a floresta ombrófila mista, ou mata com araucária, a floresta estacional decidual, floresta do Alto Uruguai, também conhecida, e a floresta estacional semidecidual, além das estepes, que são os campos nativos do bioma Mata Atlântica, e as áreas de formações pioneiras, como restingas, manguezais e estuários. O Mapa de Vegetação do Brasil, publicado pelo IBGE em 2004, apresenta a distribuição regional da vegetação natural em todo o território. Nota-se que o Rio Grande do Sul apresenta uma predominância de formações campestres, representadas pela estepe, além de formações florestais, como a floresta ombrófila mista, a floresta estacional decidual, floresta estacional semidecidual e a floresta ombrófila densa, sendo que as formações pioneiras estão restritas à porção leste, sudeste e extremo sul do Rio Grande do Sul, sendo essas formações pioneiras as mais expressivas em todo o litoral do Brasil, exceto algumas porções do norte que também têm expressivas ocorrências de formações pioneiras. O Rio Grande do Sul é um dos estados com a maior expressão de ocorrência desse tipo de vegetação. Em uma aproximação das formações vegetais, um recorte do mapa de vegetação do Brasil para o Rio Grande do Sul, então fica ainda mais claro compreender como é a distribuição da vegetação no Rio Grande do Sul. No entorno da Lagoa dos Patos e do Oceano Atlântico ocorrem as formações pioneiras, ou seja, as restingas e alguns ecossistemas associados também a essas formações mais litorâneas. E existem diversos conceitos sobre o que são as formações de restingas, como, por exemplo, o conceito geológico de restinga, que para nós hoje não tem interesse, pois estamos falando de vegetação de restinga, e os conceitos sobre exatamente a vegetação de restinga. No entanto, esses conceitos científicos ou naturais, ecológicos, sobre a formação de restinga, para nós também hoje não é objeto do nosso estudo, e sim o conceito legal, aquilo que define legalmente, para fins de licenciamento ambiental,
o que são as formações pioneiras ou restingas. Tá? Então, quem define isso na nossa legislação ambiental é a Resolução CONAMA do Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 417 de 2009, que define, então, no seu artigo 3º, que vegetação de restinga é o conjunto de comunidades vegetais distribuídas em mosaico, associado aos depósitos arenosos costeiros quaternários. Esse é, então, o período quaternário, que faz parte da era holocênica, tá? Então, são depósitos arenosos oriundos de transgressões e regressões marinhas que formaram esses acidentes geográficos, digamos, né, ou essa formação geomorfológica ao longo da nossa costa, além de ambientes rochosos litorâneos, ou seja, os costões rochosos também fazem parte das restingas, consideradas ambas como comunidades edáficas, por dependerem mais da natureza do solo do que do clima. Vejam que em todo o planeta o que define a vegetação é o clima. Quanto o clima mais chuvoso ele for, mais florestal ele é. E quanto mais seco ele for, menos florestal ele é, mais próximo dos campos ele é. Ou seja, localmente, quem define a formação vegetal é o solo. E no caso das restingas, nós temos então, ou formações pioneiras, a natureza do solo é muito mais importante para a determinação do tipo de vegetação que vai ocorrer do que o clima, já que o clima é bastante semelhante ao longo de toda a costa e de áreas mais interiorizadas, mas que sejam também formadas por depósitos arenosos costeiros do período quaternário. Encontrados então em ambientes de praias, cordões arenosos, dunas, depressões e transições para ambientes adjacentes, podendo apresentar, de acordo com a fisionomia predominante, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado. Mas, claro, isso não é uma regra. Existem várias formações de restingas arbóreas que ocorrem às margens de praias e lagunas, certo? Então, isto não é uma regra que a restinga arbórea vai ser mais interiorizada, mas geralmente ela é mais interiorizada. O Manual Técnico da Vegetação Brasileira reconhece essas formações como sistema edáfico de primeira ocupação, ou áreas das formações pioneiras. Elas podem ser uma vegetação com influência marinha, chamada de restinga, podem ser também vegetações associadas aos depósitos marinhos lacustres ou fluviais, ou uma mistura de ambos, ou seja, os manguezais, por exemplo, também são formações pioneiras, bem como os estuários ou marismas. As comunidades consideradas pelo Manual Técnico da Vegetação como tendo influência direta das águas do mar, ou seja, as restingas, apresentam alguns gêneros bem característicos nas praias, como remíria, uma ciperácea, que agora passou para o gênero Cíperos, salicórnia, e nas partes mais altas, afetadas pelas marés, algumas espécies bem típicas, como Ipomeia pescapre, Canavalha rósea, além dos gêneros de gramínea, como Paspalum, e das araliáceas, como Hydrocotyle. Mas, ao longo de toda a costa brasileira, existe uma grande variação de associações de comunidades vegetais ao longo das dunas. Vejam que desde o norte do Brasil até o Rio Grande do Sul, essas espécies vão se substituindo, sendo outras espécies dominantes ao longo de nossa costa. Então, de uma maneira geral, para um sistema de classificação que tem que tratar toda a vegetação brasileira, alguns gêneros são realmente bem típicos, mas eles podem ser substituídos ou tratados como outras espécies ao longo da costa do Brasil. As restingas apresentam formações muito características, sendo elas a restinga herbácea, a restinga arbustiva e a restinga arbórea. Estas formações podem ocorrer de forma sequencial ao longo da linha da costa, tanto do oceano quanto de lagunas ou lagos, ou inclusive de rios, ou podem ocorrer em mosaico, ou seja, a vegetação de restinga arbórea pode ocorrer na linha mais próxima do mar, sendo substituída sequencialmente pela vegetação arbustiva e mais interiormente pela vegetação herbácea, sendo mais comum o contrário, ocorrendo nas linhas
mais próximas à linha da praia a vegetação de restinga herbácea, depois a vegetação de restinga arbustiva e mais interiormente a restinga arbórea. Mas todas essas formações podem ocorrer lado a lado, em forma de mosaicos. As restingas herbáceas são formadas então por espécies predominantemente herbáceas ou subarbustivas, com um máximo de 1 metro de altura e com uma diversidade relativamente baixa de espécies. Está presente principalmente em praias, dunas frontais e dunas internas, que podem ser móveis, fixas ou semifixas, lagunas e suas margens, planícies e terraços arenosos, além de banhados e depressões. Aqui um exemplo de restinga herbácea ocorrendo na beira da praia em Santa Catarina. Aqui uma formação de restinga herbácea mais interiorizada nas dunas fixas próximas às margens da Lagoa da Fortaleza, no litoral do Rio Grande do Sul. Aqui algumas depressões do terreno próximos a dunas, onde também predomina a restinga herbácea, ou seja, ocorrem muito mais espécies de hábito herbáceo do que de hábito arbustivo ou arbóreo. A restinga arbustiva é uma vegetação constituída predominantemente por plantas arbustivas, ou seja, predominam os arbustos, com cerca de 1 até 5 metros de altura, com possibilidade de ocorrência de uma estratificação, ocorrência de epífitas, trepadeiras e acúmulo de serrapilheira no seu subbosque. Geralmente apresenta uma diversidade florística maior do que a vegetação herbácea e pode ser encontrada também em áreas bem drenadas ou paludosas, ou seja, onde existe acúmulo de água. Ocorrem principalmente em dunas semifixas e fixas, depressões, cordões arenosos, planícies e terraços arenosos. A vegetação arbustiva às vezes também pode ocorrer na beira da praia, como é o caso de algumas dunas no litoral de Santa Catarina, ou mesmo no Rio Grande do Sul, no entorno da Lagoa de Itapeva, por exemplo, no norte do Rio Grande do Sul, onde a vegetação arbustiva recebe a influência direta das gotículas do mar, por exemplo, que faz uma poda natural na vegetação, deixando ela com um máximo de 2 a 3 metros até 5 metros, e com muitas espécies arbustivas principalmente, mas com algumas espécies arbóreas que ficam com porte arbustivo, sofrendo essa influência marinha diretamente do oceano. Temos também algumas formações de vegetação arbustiva, de restinga arbustiva, mais interiorizada, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, no entorno da Lagoa do Bacupari, onde as formações de dunas semifixas vão soterrando espécies arbustivas e arbóreas, fazendo com que apenas as copas fiquem expostas, com um máximo de 2 a 3 metros de altura. Uma vegetação bastante peculiar e com uma beleza única às formações de restinga do litoral gaúcho. Temos também nessa formação de restinga arbustiva a ocorrência de butiazais, principalmente no litoral norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, de uma espécie endêmica, Butia catarinensis, o butiazeiro da praia, o qual atinge no máximo 5 metros de altura e forma às vezes populações muito densas, ocorrendo em conjunto com outros arbustos, então determinando a restinga arbustiva. A restinga arbórea é a fisionomia, então, como o próprio nome diz, arbórea, na qual ocorrem também os estratos arbustivos e herbáceo, geralmente muito bem desenvolvidos. Ela pode ser encontrada tanto em áreas com solos bem drenados quanto em áreas paludosas, nas quais o solo tem acúmulo de água durante todo o período. A altura das árvores geralmente varia entre 5 e 15 metros, podendo haver ainda árvores emergentes com até 20 metros de altura. A vegetação de restinga arbórea, então, ela tem essa predominância de árvores, tem uma estratificação bem definida, tem o estrato arbóreo superior, o estrato arbustivo e o estrato herbáceo, todos eles com uma riqueza elevada de espécies e principalmente com a ocorrência de epífitos, bem característico das formações de matas de restingas do norte a sul do Brasil. Aqui um exemplo de restinga arbórea, em uma região mais interiorizada, mas com solos arenosos,
no qual é possível ver a estratificação bem definida do dossel, com árvores com mais de 12 metros de altura, um estrato das arvoretas e o estrato herbáceo. Aqui uma restinga paludosa, nas quais os gerivás se sobressaem às demais árvores, são as espécies emergentes, com até 15 metros de altura, Siagrus romanzofiana, com a ocorrência de algumas figueiras associadas e vegetação arbustiva e herbácea no subbosque. Figueiras Ficus cestrifolia, família Moraceae. Aqui a restinga arbórea, em contato com a restinga arbustiva, ocorrendo e com a restinga herbácea, ocorrendo em forma de mosaico no litoral do Rio Grande do Sul. Especificamente para as restingas do Rio Grande do Sul, o trabalho de Wächter, 1985, define a vegetação de restinga no estado como 4 classes principais. A vegetação pioneira, aquela que ocupa ambientes extremos, ambientes de dunas e banhados salinos, que ele chamou de halófila, ambientes de banhados, rios e lagoas, chamadas de liminófila, os ambientes de dunas marítimas e lacustres, a vegetação psamófila, e os ambientes de rochedos e pedras, a vegetação litófila. Além disso, existe a classe da vegetação campestre, ou os campos litorâneos, divididos em campos arenosos secos e campos arenosos úmidos, a vegetação savânica, formada pelos parques de butiazeiros, principalmente da espécie Butia odorata, mas no extremo norte do Rio Grande do Sul por Butia catarinensis, e a vegetação florestal, ou matas de restinga, as quais receberam os nomes de matas arenosas, aquelas que são psamófilas ou associadas à areia, e as matas turfosas ou liminófilas, aquelas associadas aos solos úmidos. Alguns exemplos desses tipos de formações: as formações de ambientes extremos, como dunas arenosas, entornos de lagoas, a vegetação única da região da Praia da Capilha, nas margens da Lagoa Mirim, no extremo sul do Rio Grande do Sul, no entorno do Banhado do Taim, em falésias de dunas muito antigas, também uma vegetação herbácea de ambientes extremos, a vegetação do entorno de lagoas, como no Taim, por exemplo, a vegetação dos campos arenosos secos, mais interiorizados, e os campos arenosos úmidos, a vegetação litófila, aquela vegetação que ocorre nos costões rochosos, que no Rio Grande do Sul ocorre apenas na região de Torres e entorno, a vegetação savânica, formada pelos butiazais, praticamente extinta no Rio Grande do Sul, mas que ainda existem algumas formações, algumas manchas no entorno da Lagoa dos Patos, aqui na região de Palmares do Sul, a vegetação das matas de restinga, características pela grande ocorrência de epífitos, especialmente as barbas de velho, que podem ser tanto líquens quanto bromeliáceas do gênero Tillandsia. Algumas áreas de restinga arbórea no litoral do Rio Grande do Sul, essencialmente aquelas que estão próximas a grandes corpos d'água, também apresentam a ocorrência de muitas espécies da família Bromeliaceae e da família Orchidaceae. Um dos aspectos mais interessantes das florestas de restinga, ou matas de restinga, sobre solos arenosos, é que as espécies arbóreas predominantes apresentam adaptações para perda de água, como por exemplo o escleromorfismo. Também é comum a ocorrência de cactáceas de grande porte, em virtude do solo com baixa retenção hídrica e baixa fertilidade, ao passo que existem muitas espécies e uma grande abundância de epífitos, devido à alta concentração de umidade no ar. Então, esta é uma contradição interessante das florestas de restinga. Vejam que existe também uma exuberância nesses epífitos e a ocorrência de espécies das famílias Bromeliaceae e Orchidaceae, que dependem de uma alta concentração de umidade no ar para seu estabelecimento.
Em relação ao licenciamento ambiental dessas áreas de restinga, que fazem parte do bioma Mata Atlântica e, portanto, estão sujeitas à aplicação da Lei 11.428 de 2006, a Lei da Mata Atlântica, que define diferentes graus de possibilidades de supressão de acordo com o estágio sucessional em que se encontram as formações vegetais, as florestas de restinga mais interiores, aquelas que estão praticamente em contato ou em transição para a floresta umbrófila densa, apresentam uma dificuldade quanto à classificação de seus estágios sucessionais. Isso porque, muitas vezes, para essas florestas mais interiores, existe uma tentativa de se utilizar a Resolução CONAMA número 33 de 1994. Essa resolução do CONAMA ela é aplicada principalmente para as florestas que fazem parte dos domínios da floresta estacional, decidual e semidecidual, e da floresta umbrófila mista e da floresta umbrófila densa. No entanto, existe uma tipologia de floresta umbrófila densa, que é a floresta umbrófila densa das terras baixas, definida pelo Manual Técnico da Vegetação Brasileira, na latitude em que se encontra o Rio Grande do Sul, como a floresta umbrófila densa, que ocorre entre 5 e 30 metros de altitude. Essas florestas, muitas vezes, elas estão também sobre depósitos quaternários e estão sobre solos arenosos, ou seja, a incidência de solos arenosos faz com que essa tipologia florestal nunca atinja parâmetros, mesmo no seu clímax, que sejam comparáveis com florestas de encosta ou florestas que estão sobre solos muito mais férteis do que os solos da planície quaternária do Rio Grande do Sul. Ou seja, isso também ocorre em Santa Catarina. Ou seja, quando aplicamos a Resolução CONAMA número 33 de 1994, que foi criada para florestas de encosta e florestas do Planalto, com solos muito mais férteis do que as florestas dos solos da planície, acontece uma questão de uma desproteção dessas áreas. Essas áreas ficam desprotegidas, porque o estágio sucessional delas, mesmo que elas sejam muito antigas, mesmo que elas sejam florestas primárias ou climácicas, estejam em estágio avançado, os DAPs médios e alturas médias aplicadas à Resolução CONAMA número 33 nunca serão de tais estágios. Nunca serão com um DAP, por exemplo, acima de 15, um DAP médio do agrupamento acima de 15 centímetros. Por quê? Porque devido ao solo com baixa fertilidade, essas florestas elas não conseguem atingir um grande porte. Então elas nunca terão um DAP médio acima de 15 centímetros, ou seja, nunca serão enquadradas como estágio avançado, o que abre brecha para que essas florestas sejam tratadas como estágio médio ou estágio inicial. Então o correto para essas formações florestais é que se utilize a resolução CONAMA 417, que é a resolução tratada para as restingas, mais a resolução 441, que é aquela que define a lista de espécies para cada tipologia florestal, para cada tipologia de restinga e para cada estágio sucessional das restingas. Ou seja, a resolução CONAMA número 33, de 1994, não se aplica para as florestas de restinga, mas sim a Resolução 417 mais a Resolução 441. Dessa forma, vou apresentar algumas espécies que são típicas das restingas do Rio Grande do Sul e um pouco de Santa Catarina também, como por exemplo esta Myrtácea Campomanesia litoralis, a guabirobinha da praia, uma espécie típica de restinga arbustiva, mas que também pode ocorrer na restinga arbórea, em formações mais interiores. Temos também a Petúnia litoralis, uma bela espécie de petúnia da família Solanaceae, que ocorre no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Algumas vezes foi tratada como um sinônimo de Petúnia integrifolia, mas que claramente apresenta distintas morfologias e pode ser considerada como um endemismo do litoral sul brasileiro.
Temos ainda a Calibrachoa heterofila, essa sim, sem dúvida uma espécie endêmica da região do litoral do sul do Brasil e do norte do Uruguai, ocorrendo principalmente nos litorais do Rio Grande do Sul, ao longo de todo o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, uma bela espécie de Solanaceae. Temos a Cattleya intermédia, uma espécie muito comum nas restingas arbustivas e arbóreas do litoral do Rio Grande do Sul, principalmente em áreas do entorno da Lagoa dos Patos, da Laguna dos Patos e do Lago Guaíba. A nona marítima, outra espécie que foi sinonimizada, da qual a gente discorda bastante dessa sinonimização, uma espécie típica do litoral desde o Uruguai até o sul de Santa Catarina, até o sul da ilha de Santa Catarina, um araticunzinho da praia, uma espécie muito interessante do ponto de vista ecológico, um endemismo do litoral, mas que tem algumas populações ocorrendo também nos morros graníticos do entorno da Lagoa dos Patos, da Laguna dos Patos. Eriocaulum magnificum, uma Eriocaulácea, que ocorre nas restingas de solos mal drenados e banhados ao longo das depressões dos depósitos arenosos do Quaternário. Nymphoides humboldtiana, uma espécie muito bela que ocorre nas lagoas temporárias, principalmente em ambientes de solos mal drenados ao longo das restingas, bem típica. Drosera capillaris, uma espécie de planta carnívora da família Droseraceae, que também é bem comum, principalmente em solos acidificados do litoral. Andropogum arenaris, uma gramínea associada a essas formações de restinga herbácea e arbustiva do litoral do Rio Grande do Sul, do Uruguai e de Santa Catarina. Senecio platensis, uma bela asterácea que também ocorre ao longo das restingas, inclusive das restingas mais interiores que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Plantago catarini, uma espécie endêmica do litoral norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Cromolena ullei, um arbusto típico da vegetação de restinga arbustiva, tanto com ocorrência no Rio Grande do Sul, como com ocorrência no litoral de Santa Catarina. Desta forma, então, agradecemos a atenção de todos e esperamos ter conseguido dar um panorama geral, principalmente a respeito dos aspectos legais e sobre a flora e vegetação das restingas da região sul do Brasil, mais precisamente do estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos a todos pela atenção.